fazer antes Eu da ia te gente... perguntar se tem muita diferença entre trabalhar dentro da indústria mesmo ou trabalhar com a indústria, mas do lado mais acadêmico. Porque o pessoal que está no CTA, na indústria de alimentos, né, e do próprio curso técnico de alimentos, eles às vezes se perguntam, e se eu for para a indústria? Mas tem muita diferença trabalhar com a indústria diretamente do que trabalhar por fora, na parte de mestrado, doutorado e pesquisa, essas coisas? Então, tem diferença. Claro que tem diferença. Assim, eu tenho amigos que trabalham só na indústria, que não, a Cris, por exemplo, ela não fez mestrado. A Cristal, ela trabalha hoje na Chamego, né? Se eu não me engano, ela é gerente de qualidade lá, ela tá imersa lá, mas ela fez mestrado. Então, ela fez mestrado, né? E tá lá hoje, na indústria. Eu nunca trabalhei na indústria, só na indústria, sem ter feito outra coisa, né? Era mais uma questão ligada a projetos. Mas eu sei que tem diferença pelo que elas me contam, né? De como que é, assim, a relação delas lá. Eu não tenho muita propriedade para falar de chão de fábrica, de indústria, né? Desse mecanismo. Mas, assim, o que eu posso dizer é que não adianta você falar assim, meu perfil não é mestrado porque eu não quero ficar estudando para sempre. Eu vou fazer mestrado, eu tenho que ficar estudando, tenho que escrever artigo, eu tenho que estudar, tenho que estudar. Eu vou para a indústria. Quem te disse que na indústria você não tem que estudar? Aí que você tem mesmo, porque você vai ser responsável, por exemplo. Imagina uma pessoa que é responsável por um setor de qualidade. Se ela não entende de BPF, que é Boas Práticas de Fabricação, se ela não entende de legislação, e a legislação ela muda do nada, né? Ela precisa estudar, ela precisa estar sempre estudando. Então, assim, não vai pra indústria achando que eu não preciso estudar, então eu vou pra indústria. É lá que você vai estudar mesmo, de fato. E não é uma coisa só, não, você vai estudar muita coisa. É muito interessante você falar isso, porque é um processo também de construir ali uma forma de aplicar esse conhecimento que você se desenvolveu no meio acadêmico, né? Aham. Porque a indústria, a empresa, ela tem uma demanda própria. Aham. E aí ela te contratou porque ela acredita que você tem o conhecimento que vai permitir aquilo que ela está projetando se tornar, a partir de uma ideia, se tornar um produto, uma prática, enfim. Muito interessante essa proposta inovadora que você está trazendo da sua empresa, a empresa que você está trabalhando, porque uma das coisas que a gente, nesse nosso projeto, tenta fazer é também desconstruir essa justamente relação entre você ter uma formação humana, uma formação cidadã e uma formação técnica. Isso significa que você está sendo preparado para o mundo do trabalho. Então, foi muito importante você falar essa questão da assédio moral, por quê? Porque nós estamos formando técnicos, ou seja, tem toda uma ética embutida, tem toda uma relação de como você vai no mercado de trabalho, como você vai agir, como você vai aplicar isso. Você não está formando apenas pessoas que vão, enfim, tomar suas decisões. São pessoas que vão mexer com a produção de coisas que vão afetar a vida das pessoas. Como você muito bem falou da questão do mundo dos custos de alimentos, da área de alimentos, da responsabilidade que tem, essa coisa toda. Então, quando você traz essa mudança de perspectiva, é muito importante porque alguns estudantes estão fazendo esses cursos, mas não sabem ou não têm uma noção de como isso funciona depois. O que faz com que muitos estejam fazendo o curso, estou falando a partir de relatos de sala de aula, e vão acabar o curso técnico e não querem seguir por aquele viés do curso técnico, porque acreditam que ele não tem paralelo no mundo no mercado de trabalho. Entende? Então tem muita gente fazendo técnica e química querendo fazer alguma coisa, porque se fechou, não é porque querem fazer medicina, direito, não tem nada. Mas se fechou totalmente com aquilo que aquela preparação técnica tá fornecendo para ele. Até o próprio alimentos, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, minha irmã faz técnica em alimentos. E tem muita gente que fala, tá, você faz técnica em alimentos, o que é isso? Com o que você Olha vai só, é trabalhar? muito comum. Profissional de saúde. É muito comum isso, é Lucas. muito comum. É muito comum essa percepção. Você trabalha com o quê? Você vai trabalhar com comida? Você vai fazer gastronomia? É isso? Você É vai trabalhar? nutricionista? Eu ouvi muito isso. É nutricionista? E esse tipo de coisa, você combate isso com uma informação mais legítima, uma informação melhor. Você comunicar a essas pessoas os erros de percepção que eles estão tendo do próprio curso. Então, como é que você faz isso? Você traz pessoas como você, por exemplo, que fala de fora da bolha dessa pessoa, né, de um estudante igual a Maria Gabriela. Ela tá... O medo de Maria Atuada, Maria Gabriela, eu chamo de Duda, Gabi. De você, no caso, o exemplo que você está dando, muitas pessoas pensam assim. E como ao ouvir você... Peraí, ele está trazendo um horizonte completamente novo para mim. Isso permite, dá a possibilidade desses estudantes repensarem
como eles vão lidar com a própria formação técnica deles. Isso tem um impacto que transcende sala de aula. Entende? A gente acredita muito no TalmaCast, que a gente consegue agregar valores para a educação que transcendem a sala de aula. Uma delas é, peraí, o que é ser um técnico em química mesmo? As possibilidades de trabalhar isso. Por isso que você conversou com a Amanda, não foi? Essa semana. Eu tô louco para ouvir o episódio, para ver como é que ela tá falando de fora da bolha. Quando eu falo bolha, eu tô aqui dentro do IF, fazendo ensino médio técnico, e falar desse mundo fora dos portões do IF, um mundo onde você vai aplicar isso, você vai ganhar o seu capital em cima disso. Então, isso que você está trazendo é extremamente rico para desconstruir esse senso comum, se a gente pode falar sobre os próprios cursos, né? Cada curso tem uma pessoa, né? A Amanda saiu de química, mas depois de um tempo foi para medicina, porque ela já sabia que queria medicina, assim como eu também quero medicina, já sei que eu quero isso, mas eu não me fechei para isso. Tem muita gente que é fechada. Não, eu vou fazer isso. E não quero nunca mais. Nunca mais. Tem gente que o discurso é muito forte nisso. É muito. Até porque gente que, tipo assim, tá dentro do IF e fala, não, mas eu vou fazer isso porque eu quero fazer aquilo. E acabou. Mas se você seguir na área do seu próprio técnico, não, eu nunca mais. Posso só falar mais uma curiosidade, que, pegando esse gancho? Eu tinha colegas no técnico em agroindústria que falavam que nunca mais queriam ver, que não servia pra nada o técnico em agroindústria. E eu sempre fui, no terceiro ano principalmente, aquela pessoa, o CDF da área técnica, né? Do ensino médio não, mas da área técnica eu era o CDF. E aí eu falava, gente, olha só, a gente trabalhando aqui com alimentos, é química, muita química e tal, biologia. E aí teve uma questão num vestibular, que não sei se era o UERJ, acho que era o vestibular da UERJ, que a pergunta era, aí todo mundo fez, né? Todos os terceiros anos de todos os cursos fizeram. E aí a pergunta era, qual o hormônio responsável que está relacionado ao amadurecimento dos frutos? Só quem era técnico em agroindústria sabia responder, que é o etileno. E aí depois todo mundo saiu da prova e tal, não sei o que, aí o pessoal perguntando, e aí, como é que foi a prova? Aquela questão a gente não sabia fazer. A minha turma e as outras turmas de agroindústria sabiam fazer, porque a gente tinha visto no técnico. Então, assim, mesmo que você queira medicina, ou que você queira direito, ou que, né, a área mais de humanas, o seu curso técnico, você fez um Enem, você fez um vestibular, vai cair disciplinas ali que possivelmente você viu no seu curso técnico, principalmente relacionadas à química, biologia, né? É um ganho que você vai utilizar pro resto da ele vida. e em diversas áreas, e aí você vê muito disso, né? Aqui, uma experiência, eu moro em Bom Jesus, sou de Bom Jesus, então às vezes eu vejo alguns alunos empregados, né, na indústria local, no mercado local, e aí você vê na prática, alguns deles não estavam com outros planos e aí acabaram tendo como recurso, né? Eu sou técnico, então o mercado tem a demanda, eu já consigo me enquadrar ali e conseguir meu capital e conseguir viver. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Uma das coisas que eu falei assim, gente, a gente tem que começar a criar laços comunicativos com o pessoal, com os egressos, para quebrar essa ótica dos atuais estudantes de se fecharem para muitas propriedades dos próprios cursos. E aí quando você se fecha assim, eu acho que a tua trajetória é incrível, porque das aberturas de possibilidades que foram surgindo e você foi pegando, tanto que, né, você fala, não pensei duas vezes. Então, mas isso é um conjunto de fatores. Há oportunidade, mas você também tem que estar aberto a isso. Então, quando você tem discursos, alunos de terceiro ano com um discurso fechado, não quero nunca mais, eu quero... É complicado isso. Ninguém está falando sobre a questão das escolhas. É a questão do fechamento em relação ao seu próprio entendimento do curso como um todo. Não é só das disciplinas técnicas. É tudo que você viveu no IF, tudo que você viveu no Instituto Técnico que trouxe esses ganhos. Vicky, a gente quer trazer uma lembrancinha para você desse momento. Vicky nos ajuda. Vicky está nos ajudando pra caramba. Ela até falou que vai começar a cobrar esse tipo de serviço. É uma lembrancinha, uma cortesia da Kelly Canecas, que é uma grande parceira nossa. Obrigado. Que é a canequinha do TalmaCast. A Kelly é uma grande parceira das nossas iniciativas aqui no Eu tenho uma amiga que trabalha lá, Rayane. Que legal. E é incrível as canecas, a gente tá ganhar caneca com aquelas aqui. Obrigado.